Olá, tudo bem? Como vai? Vai bem? Começa nesse instante aqui pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, sexta-feira, hoje é dia 24 de junho de 2022. Eu só queria fazer uma retificação, rapaz, de ver que ontem aqui esteve o vice-presidente do Sindipetróleo. E na abertura eu falei que ontem, 23, era dia de São João. E eu acabei cometendo um grande equívoco, um erro de informação que eu quero corrigir agora, porque, inclusive, a noite de São João é hoje, 24, né? E eu quero pedir, eu não tenho compromisso com eu, então eu estou aqui pedindo desculpas e fazendo essa retificação, até porque tem um nordestino do meu lado aqui hoje, se eu falar besteira sobre isso, né? E porque São João remete o quê? Às grandes festas juninas lá da Paraíba, por exemplo, né? De Campina Grande e de outras regiões do Nordeste também. Então, está retificado, hoje é dia de São João, dia 24. Aliás, eu falei do nordestino, eu estou falando de José Medeiros, deputado federal, Podemos conversar hoje sobre vários assuntos, por exemplo, a questão partidária, a questão eleitoral e os assuntos dos bastidores de Brasília. O Lorenberg Alves aqui aposto conosco, eu quero cumprimentá-lo, não é, meu caríssimo professor Lorenberg Alves. Eu estava até querendo fazer o seguinte, antes, porém, de pegar o seu boa noite, falar uma frase bem bonita aqui, que é: pelas ondas do arroio no... Eu não estou enxergando. Pelas ondas do Arroio Preto, em meio ao Café Avenida e o Plátano. Plátano. Esse é o nome do número 20, romance do caríssimo professor Lorenberg Alves. Esse é o romance, é o livro número 20, há 20 obras já, não é? E esse é um romance que é o mais recente, que acabou, está fresquinho, né? Rapaz, eu estou por dentro aqui, você não conseguiu falar esses dias o nome do seu livro, eu estou aqui falando para você que é isso, é pelas ondas do Arroio, também você coloca um nome tão complicado assim, né? Pelas ondas do Arroio Preto, em meio ao Café Avenida e o Plátano. É isso aí? Recebi hoje da editora meu 20º livro, 10º romance e 20º livro, porque os outros 10 é sobre política, sobre ciência política e 10 romances. O 21º já está a caminho, viu? Já? Que é um livro de poemas que já está quase pronto, e o 22º também está quase na linha. Fazendo analogia aqui com filhos, né? Ele faz um filho, tem outro já preparado para... Boa noite, Lorenberg. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, eu quero agradecer a você que acompanha ao programa Opinião, sempre pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Deputado Medeiros, muito bom recebê-lo aqui, obrigado mesmo por ter vindo. Eu sempre agradeço porque eu sei que, especialmente nessa época, né, de pré-campanha eleitoral, e além do que tem as atribuições do próprio parlamento, do próprio parlamentar, que tem que percorrer, né, suas bases, e aí achar um espaçozinho na agenda é muito difícil. Hoje deu certo, e agradeço pelo senhor não ter atrasado também, né, porque da outra vez foi difícil, mas obrigado por ter vindo aqui, não é? E eu quero já, rapaz, cutucando, porque a coisa lá em Brasília está efervescente, não é? Especialmente pela prisão e depois soltura do ex-ministro, o Milton Ribeiro. Não há de ver que a mais recente movimentação é que essa situação agora foi para as mãos da caríssima Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, que vai agora analisar, e é provável que daqui a pouco já peça explicação aí ao presidente da República, e ela pode considerar ou não, ela será relatora, né, considerando ou não a possível participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. E eu queria que você fizesse um briefing, um resumo aí disso que o senhor está acompanhando lá em Brasília em torno dessa situação. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Parabéns pela florífera carreira de escritor. Para nós, mato-grossenses, é uma honra
ter uma figura literária que nem o senhor. E ele transmite uma paz, né, Paulo? É. Olha só, semblante. Para deixar o Lorenberg pé da cara, rapaz, eu não sei o que fazer. Ó, tem 2 anos que eu estou aqui, a gente está aqui no ar, mais de 2 anos, eu tento já tentar irritar o Lorenberg, todos os jeitos aqui, mas não tem jeito, ele não fica bravo de jeito nenhum, não sei do que eu posso xingar ele, e eu não vou xingar, obviamente, porque eu sou educado, e ele é uma pessoa muito querida, né, mas, falando sério agora, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, já tinha uma admiração, antes, né, até pelo trabalho que ele desenvolve aí nas análises políticas ao longo da vida, e agora, trabalhando com ele há 2 anos aqui, né, mesmo não concordando por muitas vezes aqui, né, a gente tem opiniões diferentes aqui. A gente aprende a admirar e a respeitar principalmente a figura de Lorenberg Alves, o garoto de Alto Paraguai. Alto Paraguai não, de... Nortelândia? Nortelândia, é uma E coisa Alto ali. Paraguai. Mas continue, por favor. Então, Brasília, ela, como você disse, é efervescente, né? Os fatos ali se atropelam e quem trabalha com notícia não morre órfão, né? Vai se aproximando o período eleitoral e esses fatos vão sendo mais abundantes cada dia, né? Essa operação mesmo, ela já era prevista, só não sabia que ia ser com o Milton, né? Mas a gente já tinha visto alguns sinais e acabou acontecendo. Do ponto de vista prático mesmo, é mais espuma do que chope, né? Ali não havia sentido algum de ter aquilo, mas a gente entende, briga eleitoral funciona assim. E aí, como não deu para manter o desgaste ali com a prisão, mantendo ele na prisão, aí vamos dar um jeito de pôr o Bolsonaro dentro da coisa e jogar, dizer que interferiu, que o avião não chegou, que não sei o quê. Então, faz parte do jogo político e vamos para frente. Mas o importante, deputado, a opinião minha, pelo menos, eu falei isso antes e também acho que tem muita espuma e pouco chope nessa história. Agora, o importante, na minha avaliação, é que isso, seja lá o que for, seja apurado até o fim, que vá até as últimas consequências dentro de uma seriedade. Vamos falar essa palavra seriedade aqui? Porque eu tenho uma opinião também, eu não sou nenhum operador de direito, mas eu vejo se havia, nesse caso, as figuras de prefeitos, logo prefeitos têm o quê? Foro privilegiado, não são só os deputados e senadores. Se tem foro privilegiado, por que então um juiz, que não aquele que seria o foro exato, que seria o TRF, salvo engano, que acabou definindo e canetando e mandando o homem para a cadeia? Sabe qual é a sacanagem? Isso é simples de explicar. É porque, apesar do presidente ter vários inimigos ali no STF, nenhum ministro teria coragem com aquela fundamentação do delegado lá de mandar ninguém para a cadeia com aquela fundamentação lá. Não existia como. Então vamos pegar e manda para alguém aqui que tenha coragem. E aí depois como não deu certo, aí alega que houve interferência. De cara, se estava havendo interferência, ele tinha que pedir logo, era representar o presidente no Ministério Público Federal, para o procurador já pedir, via STF, a responsabilização do presidente, tipo foi com o Temer lá, para ser julgado pelo parlamento, né? Então, mas aquilo ali, o objetivo não é que desse, o objetivo é ficar no moído para poder desgastar. E acharam o gancho agora, o gancho de levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Agora vamos deitar e rolar. Agora tem duas. Vem aí. Agora tem semanas e semanas de. Vem muitas emoções. Vem a novela, vem uma grande novela por aí. Agora sim, professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O programa ganha e ganha muito com a sua presença. E o nosso amigo telespectador já está ganhando. Eu vou
insistir nessa mesma toada, deputado, e eu gostaria muito de uma reflexão, porque eu estou diante de alguém que tem uma experiência, porque já passou pelo Senado e ficou lá mais de 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, agora está no primeiro mandato de deputado federal. Quer dizer, tem todo um conhecimento, toda uma bagagem, toda uma experiência. Eu gostaria de uma reflexão do senhor. Eu tenho aqui um trecho de uma interceptação telefônica do ex-ministro Milton Ribeiro para a sua filha. Esse trecho foi publicado na Folha de São Paulo e republicado na UOL. Eu vou ler aqui um trecho muito rapidamente e gostaria da reflexão do senhor. Entre aspas, a única coisa, hoje, é o ministro falando para sua filha. Hoje, o presidente me ligou. Ele está com um pressentimento, novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim. Sabe? É que eu tenho mandado versículos para ele, né? Aí a filha pergunta para o pai, ele quer que você pare de mandar mensagens? O ex-ministro responde, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa. Sabe, é muito triste. Fecham aspas. Esse trecho de um telefonema do ex-ministro Milton Ribeiro para sua filha, interceptado pela Polícia Federal no dia 3 de junho deste mês. Deste ano. E aí, deputado, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, se isso é exatamente o que foi lido por mim, ou nas entrelinhas diz outra coisa. Olha, já desde a semana, tem umas 3 semanas, que a gente, da base do presidente lá, vinha mais ou menos prevendo isso. Não é premonição, não. Prevendo que ia acontecer algo dessa forma em algum lugar. O que ocorre? Há uma luta salarial, além de ter o caldo eleitoral, tem uma luta salarial que os delegados estavam com uma expectativa muito forte de ter uma recomposição salarial aí. E ficaram muito frustrados com tudo isso. E houve uma estranha intimação a Paulo Guedes num processo em que não havia a mínima possibilidade dele estar ali. Quando o Paulo Guedes foi chamado para aquele processo, era um processo do Renan, e intimaram o Paulo Guedes. E aí ninguém entendeu nada lá. Mas eu trabalhei muito tempo na polícia e eu falei, olha, isso é sinal de fumaça. Mas ninguém deu bola lá para isso. Mas isso é só uma suspeita minha também, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, eu achei que ia ser na saúde. Eu até achei que ia ser na saúde, porque falaram que tinha aquele negócio do Queiroguinha, que tinha feito. Mas a gente tinha comentado esse tipo de coisa. Quando saiu na educação, aí que eu lembrei, falei, tinha a questão lá da educação mesmo. Mas não era nem premonição, era mais ou menos uma coisa lógica, porque sempre foi assim que a banda tocou em Brasília. Lógico que a gente não pode acusar que mas aquele negócio do Paulo Guedes tinha sido muito estranho. Então, eu, por exemplo, se fosse o presidente, não tem como, eu teria dado, porque isso acaba com num período eleitoral desse, mais umas 2 ou 3 operações dessa que fizer, acaba. E em política, quando você precisa explicar, já danou tudo. Então, por exemplo, não importa se você está certo ou está errado, o que importa é a versão. E aí no outro dia todos os jornais vão estar publicando. Amanhã depois faz uma busca e apreensão lá no Ministério da Economia. Dana tudo. Então nós estamos agora com esse problema todo que tem que resolver. Eu espero que possa chegar a um bom termo essa questão salarial dos policiais. A gente não pode dizer, o delegado fez porque era isso. Mas está muito estranho, muito estranho. Eu digo assim, ou fez porque ele estava totalmente desinformado da questão processual, ou fez por questão eleitoral ou por represália. Dizer que era por questão
que um delegado tem dúvidas processuais, é difícil de compreender. Mas tem que ir para frente e a gente tem que resolver. Essa questão da reestruturação das polícias precisa ser resolvida e tudo. Mas é uma pena que as coisas aconteçam dessa forma. Deputado, eu vou... Respondeu, Lorenberg? Respondeu, né? Deputado, eu vou insistir nesse... Eu tenho pouco tempo nesse primeiro bloco ainda, mas eu preciso esmiuçar um pouco mais essa... E vamos falar também no segundo bloco, e você que está assistindo ao programa Opinião pode também interagir, deve interagir com a gente pelo 99932-2529. O senhor acha que, com tudo isso que está acontecendo agora, e essa situação especial envolvendo o MEC, aliás, tem uma CPI em curso, tem alguém saltitando aí porque já está com as assinaturas suficientes para abrir a tal CPI, mas assim, o senhor acha que o governo Bolsonaro já não pode mais ostentar o discurso de honesto ou de que neste governo nunca houve corrupção? Ele vem, e os bolsonaristas, não é, o próprio governo vem falando isso e tal, que em mais de 3 anos não houve nenhum caso de corrupção. Seria esse o primeiro caso? Olha, na verdade é o seguinte, quando você esmiuça esse caso, você nota que esse caso não pega no governo, não tem nada a ver com o governo. Lógico que a oposição vai tentar jogar e impregnar o governo, mas eu não tenho dúvida que ao final disso aí vai notar que o Milton não teve nada a ver com aquilo ali. E você vê que as conversas é o seguinte, o prefeito fulano falou que o Cicrano, que não tem nada a ver com o Ministério, pediu tanto para poder intermediar uma audiência lá no Ministério da Educação. O que se diz do governo corrupto, o governo tem corrupção, quando é corrupção endêmica, uma coisa sistêmica, né? Delineado ali para, vamos dizer, a personalidade do governo voltada para o crime, né? Esse governo não tem isso. Agora, vai dizer que em 600 mil funcionários, 600 mil servidores, não sei quantos mil comissionados, você não tem, ou que nesse momento não esteja ocorrendo um caso de alguma coisa contra a sociedade, você não pode dizer isso. O ser humano é o ser humano. Agora, falar que o governo é voltado para isso, não é. Eu estou lá e eu vejo. O Bolsonaro realmente veio para poder quebrar com isso e conseguiu quebrar. Mas tem uns casos aí que são apontados, especialmente pela oposição, que já desde muito tempo aí já tem sinais de corrupção no governo. Eu vou abordar esses assuntos porque eu tenho que ir para o intervalo comercial agora. Já vou citando aqui alguns casos aí que são colocados como já indícios, embora eu também não tenha, enquanto jornalista não vi ainda a prova, porque denúncia tem um monte, e vão acontecer aos montes, é natural que haja aos montes, não é? Agora, o batonzão na cueca até agora, que é a prova, imagina se houvesse de fato com Vaccin, a situação lá do ex-ministro Salles, mas não sei o que, do Ministério do Turismo. Você acha que o governo não teria caído? Eu penso assim. Tudo espuma. Tudo espuma. E pouco chope. E nem um chope. Aquele negócio da madeira lá é um absurdo. Pois é, esse é um dos casos. E outros tantos mais aí que, enfim, alardearam e até agora não pegou, não colou ainda, não é? Muitas coisas aconteceram aí, muitas denúncias. Mas, enfim, o Lorenberg também vai, inclusive, continuar falando aqui com a gente, com seus questionamentos. Opinião dá um tempinho só e volta já após o intervalo comercial. Eis que estamos de volta ao vivo nesta sexta, entrevistando o homem de Caicó, o José Medeiros. O José Medeiros, deputado federal, deve disputar agora a reeleição neste ano, né? Está correndo trecho para isso, tentando buscar votos e tudo, garantir aí a sua quantidade, mais esse ano que vai ser muito disputado, né? E também presidente do Podemos, enfim, estamos falando de política, genuinamente política na veia aqui no Opinião. Eu vou pedir para o meu caríssimo colega, meu amigo e imortal, que agora está mais feliz do que pinto no lixo, porque acabou de lançar um novo livro, que é um romance, daqui a pouquinho eu falo. Se fosse pequeno o nome, eu falaria agora, mas não é. Eu tenho que olhar aqui para pegar uma colinha para falar mais uma vez o nome do livro, o novo livro, o 10º romance de Lorenberg Alves. Mas, pois não, professor. Deputado,
Tem um levantamento aqui, publicado pelo site O Documento, no dia 26 de maio agora, e eu gostaria de ler e fazer duas perguntas ao senhor para uma pequena reflexão. Um levantamento realizado neste ano pelo site Radar Congresso em Foco mostrou que o senhor votou 97% alinhado com as pautas do governo. Nelson Barbudo, 99%, Neriguele, 95%, Leonardo, 88%, Juarez Costa, 85%, Emanuel Pinheiro Neto, 84%, Valtenir Pereira, 81%, Carlos Bezerra, 74%, Rosa Neide, 25%. E aí vem duas perguntas ao senhor. O senhor votou 97% com o governo e os outros 3%? O senhor votou contra o governo? E a segunda questão, o que levou o senhor a votar a favor do governo em 97% das pautas do governo? Boa pergunta. Bom, eu sou vice-líder do governo, né, a gente chega aos projetos, a gente trabalha aquela pauta, né, e cabe a mim estar defendendo aqueles projetos ali, convencendo os outros deputados a votar naqueles projetos, né. Então, não fazia sentido eu defender os projetos com os deputados e depois votar contra, né. Em relação aos 3%, existe muito projeto que o governo, na verdade, ele libera, mas mantém a orientação, porque estava aquela orientação lá, mas libera para as pessoas, para os deputados votarem, né? E aí acaba ficando que você votou contra ali, mas não é que eu votei, Medeiros estava contra o governo, não. Então é mais pro forma mesmo, aquela orientação. Os 97%, a razão maior é porque o senhor é vice... Sim, é vice-líder e também porque eu estou alinhado com o governo, concordava com os projetos, né? E a gente... e às vezes os que você não concordava tanto, você tem que ter o ônus, né? Você tem que arcar com aquilo, porque faz parte do processo também, né? Às vezes você leva um desgaste por estar num cargo desse, né? Deputado, quero voltar ao tema que eu abordei logo no bloco inicial do programa de hoje. Eu falei aqui da questão de alguns temas, eu preciso muito de voltar, porque para entender o retrato das pesquisas aí, de intenção de votos, que dão conta de uma rejeição enorme do presidente Bolsonaro, maior do que a do Lula, inclusive, não é? Acredite você ou não. E aí... E as pessoas apontam aí que a questão da inflação é o principal vilão, mas aí tem outros fatores. Tem aí o que eles chamam de indício de corrupção, que foi, eu falei a questão do Ricardo Salles, teve o tal do Tratoraço, a Covaxin e outros tantos mais, não é? Então, como contra-argumentar, aí eu estou perguntando mais para o vice-líder do governo lá como contra-argumentar diante de toda essa parafernália de informações que a cada dia a grande mídia, pelo menos, especialmente aquela que se opõe ao atual governo federal, acaba propagandeando. Quais são os argumentos para vencer isso? Porque eles estão conseguindo, eles que eu falo, aqueles que estão bombardeando, estão conseguindo sustentar a narrativa, inclusive tornando-a cada vez maior. Uma vez eu perguntei para o Serra, quando eu estava no Senado, eu falei, como é que... Aqueles debates, né? Cheguei a brincar com ele, falei, como é que você conseguiu perder aquele debate para Dilma? Ele falou, olha, a verdade, ela sempre acaba perdendo para mentira no primeiro momento. Porque, ele falou, a verdade ela vai se revelar que nem o sol em relação às nuvens, um tempo depois. Ele falou, mas quando você está diante de alguém que você fala a verdade e o sujeito está mentindo, no primeiro momento você não tem como vencer aquilo. Ele falou, porque a mentira ela é mais apetitosa ali para quem está ouvindo. E geralmente bem mais emocionante, né? Então, desde que começou o governo do presidente Jair Bolsonaro, já nos primeiros meses, já tinha narrativa de todo tipo. Eles chegaram ao desplante de tentar colar nele
o assassinato da Marielle. O que a Rede Globo fez foi uma coisa horrenda. E de lá para cá foram tantas outras. Esse caso do Salles é um absurdo. Foram vários empresários, abordaram deputados. Para minha sorte, não me abordaram. Mas empresários que tocam a economia. E o Brasil, infelizmente, existem alguns setores que sustentam a economia do país e que são demonizados. Cito, por exemplo, o setor da mineração. Veja bem, nós temos o agronegócio aqui em Mato Grosso. Você vê falar em mineração em Mato Grosso? Não. Mas em mineração, fiquei sabendo esses dias que ela rende mais em dinheiro do que o agronegócio de Mato Grosso. Eu não sabia dessa. E a mineração em Mato Grosso é isso aqui. Então, imagina o potencial da mineração. O setor da madeireiro é um setor demonizado também. E são dois setores que, falou neles, parece que você já está... Agronegócio e madeira. Então parece que já está mexendo com crime. E os deputados foram abordados lá dizendo, olha, tem um lote imenso para exportação, que houve uma operação, as madeiras explicaram para os deputados, e os deputados, diante da quantidade, foram ao ministro, e o ministro falou, bom, vamos ver o que é. Provocado pelos deputados, uma coisa totalmente oficial. E o ministro foi no Estado diante de uma provocação, isso é papel do ministro. Ora, se tem uma coisa que está prejudicando a economia do país, que está prejudicando os interesses do país de exportação, o ministro tem que ir lá ver. Quando o ministro foi lá ver, um delegado, que não tinha que se meter em questões econômicas, se está havendo um crime é uma coisa. Fez um escândalo sem tamanho que o ministro estava se metendo numa questão criminal, tentando liberar. Olha, essas coisas davam para se resolver com mais prudência. Não, fez uma coisa, o ministro acabou pedindo demissão por aquilo e ficou como se fosse um caso de corrupção. Aquilo não tinha nada de corrupção. Então é lamentável que essas coisas ocorram. E por aí vai. E depois vê a história da Covaxin. Meses perdidos de energia, meses gastos com energia política gasta, o país ali parado para Renan e Companhia Limitada desfilar suas vaidades, médicos humilhados lá e aquela coisa toda, depois nada, entendeu? E assim vai, mas a luta política é assim. Eu vi esses dias um agente de outro país dizendo o seguinte, o Brasil perde muito tempo com as quisilas políticas. E eu espero que a gente amadureça a ponto de que o partido que sair passe a não trabalhar contra o país. Porque uma coisa é você fazer a luta política no período eleitoral, outra coisa é você trabalhar contra o país para derrubar o que está ali na negócio. Os caras fazem coisas que prejudicam imensamente a economia simplesmente para poder. Eu quero que a economia vá imensamente ruim para que o que está lá caia. Assim, nós ainda temos que amadurecer bastante para sair desse balde de caranguejo. Me falaram que caranguejo você joga dentro de uma lata e não precisa tampar. Porque cada hora que um vai saindo fora da lata, o outro puxa a perna e assim vai, e eles ficam lá dentro da lata. Parece a nossa situação. Esse povo tem cada expressão, né? Essa do balde do caranguejo eu não conhecia, não. Eu conhecia do chopp, um pouco espuma, enfim. Lorenberg, eu quero dizer para você que está assistindo aqui ao programa Opinião pode mandar a sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. Professor, por favor. Deputado, eu vou tentar desenhar um quadro e gostaria muito da sua reflexão. Eu vou apelar de novo para a sua sabedoria, para o seu conhecimento. Eu vou tentar desenhar um quadro aqui e se eu desenhei mal, pode me corrigir. Até melhor para o nosso amigo telespectador. Polícia boa é a polícia que prende o adversário político. Polícia ruim é aquele que prende o amigo do amigo. Justiça boa é a que condena o adversário político. Mas justiça ruim é aquela que prende ou que manda prender o amigo do amigo. Qual é o meio termo diante desse quadro que eu tentei desenhar? Porque, veja, o delegado
voltando para o primeiro caso que o Paulo fez menção, o delegado que estava chefiando a operação, o Bruno Caladini, o delegado Bruno Caladini, em uma carta aos seus parceiros, diz que houve interferência da cúpula da Polícia Federal na operação. A cúpula federal, da Polícia Federal impediu, inclusive, da transferência do ex-ministro para Brasília, que era o correto de ir de acordo com o delegado. O ex-ministro consegue o HC juntamente com o desembargador Ney Belo, que, por sua vez, é o preferido do presidente da República. Eu estou tentando desenhar o quadro para o senhor refletir, não estou afirmando nada. O Ney Belo é o preferido do presidente da República para ascender ao STJ. Tem 2 vagas lá. E ele já ajudou o governo. A última agora, dando o HC para o ex-ministro da Educação. Segundo, mexendo com a questão do pedido do afastamento do Salles, quando estava ministro do Meio Ambiente, ele barrou o afastamento do Salles, foi o desembargador Ney Belo. Tinha uma investigação que envolvia o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele barrou a investigação. Aí eu pergunto, aquele primeiro item, polícia boa é a polícia que impede a prisão, a investigação dos amigos dos amigos? Isso que você falou aí, você está perguntando ou está afirmando? Não, estou perguntando, não faz nenhuma afirmação. Não, porque você falou que ele barrou isso, barrou aquilo, ele é amigo... Aí eu só perguntei para deixar claro aqui que ele está só perguntando. Não, eu respondo bastante tranquilidade a essa pergunta, até porque eu sou policial, antes de ser deputado, sou policial, trabalhei muito tempo na polícia, e polícia boa é que cumpre a lei. Né? Polícia boa é que cumpre a lei sem paixões de ordem nenhuma, né? E quando a polícia sai fora, tanto a polícia quanto o próprio judiciário, quando ela sai fora do cumprimento estrito da lei e passa para a esfera política, é o caos. É o caos porque aí ou você está pendendo para um lado ou para outro, né? E aí a coisa não sai boa. Em relação ao Ney Belo, eu não creio que não, porque assim, o Ney Belo, eu vi muita gente lá que me procurou, porque as pessoas acham que eu tenho muito mais proximidade do que eu tenho com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive aqui no Mato Grosso, de vez em quando eu vejo alguns sites colocando assim, Medeiros que se diz próximo. Eu nunca disse que eu sou próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Às vezes tem coisa que eu sou vice-líder, estou lá, precisa tratar de alguma coisa do governo, a gente fala e tal, mas tem proximidade para estar pedindo certas coisas e tal. Mas fui procurado algumas vezes pessoas para dizer, olha, meu Deus, o Ney Belo, que eu nem conheço, o Ney Belo, ele não é inimigo, porque saiu um boato que ele era ligado a alguns inimigos do presidente e tal, e pessoas querendo desmistificar isso, você está entendendo? Então, acaba saindo que ele é o preferido ou outro é o preferido, mas na verdade não há essa preferência. Lógico que quando a pessoa quer ser nomeada, faz de tudo para querer ser o preferido, né? Mas eu não creio que o Ney Belo tenha feito nenhuma ação por causa disso, não. Essa prisão mesmo do Milton, quando saiu lá, as pessoas, todo mundo falava, que absurdo que foi isso aí. E até pela característica do Milton. Vou te falar o que as pessoas falam do Milton lá em Brasília. Falam, olha, o Milton é o sujeito que sai de um mundo e cai num mundo totalmente assim, que ele, pela ingenuidade dele, sabe? Cai lá, então chega alguém lá para falar com ele, ele não tem a mínima noção, às vezes, que o sujeito está fazendo lobo ou que não sei o quê. Até ele atendia todo mundo numa ingenuidade, coitado, numa humildade. Então, assim, ele ser atingido por causa de uma luta política, foi muito triste isso. Mas, objetivamente, respondendo sua pergunta, a polícia boa é a que cumpre a lei, independente de coisa. E eu não comemoro, é ruim quando você tem uma vitória,
você sujegando o adversário por vias, por esse tipo de via, né? Você amanhã, por exemplo, eu vou hoje lá e invento uma coisa contra o Lula e para poder tirá-lo da disputa, né? É ruim. Assim como é ruim, o Lula está condenado, vai um militante, um ex-militante do PT e anula processualmente tudo. É ruim tudo isso aí. Então, eu vejo que ainda acontece, mas quando a gente vai ver, isso acaba acontecendo no mundo inteiro. É muito chato isso. Tá certo. Olha, estamos entrevistando aqui o José Medeiros, deputado federal. Eu só volto a dizer sobre essa primeira questão aí que a gente abordou no começo do programa. Eu penso, e logo eu fico ainda na retaguarda aqui, eu quero ser desmentido. Eu não entendi ainda como que houve a prisão numa situação como aquela, porque eu acho que os estudantes de direito devem estar, assim, meio que... Como é que pode uma situação que envolve foro privilegiado? Não tem nenhum foro privilegiado, Paulo. Os prefeitos são o quê? Não, o prefeito não foram investigados e muito menos Eles estão presos. envolvidos até a tampa nisso. Não foram é por causa da ligação do presidente, entendeu? Não. Então, o que está sendo discutido em Brasília é o seguinte, para aí, se agora você tem motivo para mandar isso para o STF, por que agora? Você tinha que ter mandado antes. Então, tudo que foi feito até agora está nulo. Você está entendendo? Não havia por que haver aquela prisão, em hipótese alguma, se ele achava que aquele telefone lá tinha alguma interferência. Porque se aquele telefone lá tem alguma interferência, então o delegado errou. Aí anula tudo. Não, deputado. E Paulo e o amigo telespectador, vamos entender o caso. Vamos entender o caso rapidamente para a gente ir para o intervalo comercial. A operação envolveram 13 etapas. Nenhum das pessoas envolvidas tem foro privilegiado, nenhuma delas. E não confiscaram telefonema de presidente da República, não. Foi de alguém que não tem foro, que foi o ministro conversando com a sua filha, não tem foro. Estou falando de antes disso. Foi antes disso. Os prefeitos deram depoimentos para a imprensa. É diferente, Paulo. Então não há aí nada. Mas quando surge, imediatamente, quando surge vamos dizer assim, quando surge o crime, então você para imediatamente e você remete ao fórum competente. Que é o TRF. Que é o STF. Não, então, STF ou TRF? O STF, que é o foro do presidente. Né? Eu achava que era TRF. Mas enfim, Porque aí já ia entrar ministro e presidente no bolo. Essa que é a leitura que tinha que ser feita. E agora conseguiram, com um tal telefonema, né, pai e filha, tal, tráfico de influência e tal. Não foi o telefonema do presidente da República que foi confiscado, não houve nada disso. As pessoas envolvidas não têm foro privilegiado em nenhum momento, em nenhum instante, Paulo. Não há, aí nada. É o fato. Agora, se vem dizer que o presidente estava... Aí sim, essa questão vai para o Supremo Tribunal Federal, mas até agora nada, não tem nada. Nada vezes nada. Eu vou considerar a sua opinião, respeitando-a e vou continuar pensando, tentando ver, tentando enxergar a lógica nisso tudo aí, que até agora é aquela história do... Quem gosta do bar aqui, do chopp e da espuma, né? Eu tenho que ir para o intervalo comercial, porque a Marcela, que está substituindo a Caroline, ela está muito brava comigo aqui, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial e volto já, um instante só. Olha só, a Opinião está de volta aqui, o programa Opinião e o seu terceiro, o tempo está voando, né, rapaz? Terceiro bloco, eu queria prosear mais aqui, tem muita coisa para falar aqui. O Lorenberg garra na conversa aqui também, né? O Lorenberg Alves, que é o nosso... Olha, o Lorenberg tem estado de graça porque ele acaba de lançar aqui um novo livro, o seu 20º livro, o seu 10º romance. Agora, eu prometi, vou falar de novo aqui. Pelas ondas do Arroio Preto, em meio ao Café Avenida e o Plátano. Plátano. É plátano, está escrito aqui. É plátano que fala? É uma planta. Eu não sei nem muito o que é Arroio bonita. Preto. O Lorenberg, essas viagens dele lá para o sul, eu não sei o que ele anda aprontando pelo sul. Aí ele vai para lá, toda vez que vai para lá, ele escreve um livro. E isso aqui é o novo dele. E já vai estar disponível aonde mesmo? Na Livraria Janina. Opa, Janina, vamos lá comprar, viu, gente? Propaganda Janina também aqui. Olha só, então,
novo livro do Lorenberg Alves, e eu espero receber um de graça aqui também, porque da outra vez eu ganhei um, porque eu insisti muito. O livro vai estar disponível em breve. Quando? Na semana que vem. Na semana lá que pro vem. final da semana. Mas na terça-feira eu trago o seu, viu? Tá vendo? A pressão valeu, né? A pressão valeu a dica, valeu as indiretas. Lorenberg, por favor, o nosso querido José Medeiros está aqui, eu queria que você abrisse o bloco de perguntas. Deputado, tem um trecho da sua fala no dia 1º/9/2020, lá no Parlamento, lá na Câmara Federal, na ordem do dia. Tem um trecho, eu peguei um trecho. Senhor presidente, eu estou ouvindo um debate a fundo aí. É incrível como tem facilidade de prescrever até maconha como medicinal, sem comprovação científica. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta. Deputado, o senhor é contra o uso da maconha para uma série de questões envolvendo a saúde das pessoas? Sério que eu falei isso? Falou no dia 1º/9/2020. Devia ter algum contexto. Devia ter algum contexto. Provavelmente era no contexto da pandemia. Provavelmente era isso. Mas o contexto que eu falava era. Provavelmente o contexto que eu estava falando era o seguinte: é porque nós tínhamos vários. Ali havia boa parte da comunidade científica defendendo algumas teses, e aí só se aceitava as teses de quem estava alinhado com a indústria farmacêutica. Então, nenhum remédio que aparecesse ali, quem colocasse já era tido como fake news, as plataformas todas demonizavam e não pode experimentar nada. Não pode... Eu ficava aflito de ver alguém ir no hospital e o médico ser proibido de dar qualquer coisa e só podia dar uma dipirona. Cara, aquilo era aflitivo, sendo que às vezes eu conversei com vários médicos e ele falou, não, pela experiência, por tudo que ele já tinha, eu sei que está sofrendo tal sintoma, tal remédio que se colocar. Quer dizer, experiência médica. Para mim, quando eu vou no médico, eu estou na frente do profissional, era isso que eu sempre entendi. E quando eu digo assim, você, por exemplo, você não tem um negócio quando o estudo de duplo cego, randomizado, não sei o quê, que a maconha mas as pessoas prescrevem e usam e está sendo até obrigado a colocar. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Agora, eu sou a favor de tudo que é remédio que possa mitigar a dor de alguém. Como eu disse na época da pandemia, você toma a vacina, eu falei, olha, eu tomo até chá de fedegoso. Eu venho do sítio, eu venho da roça, que quando a gente não tinha muito acesso a remédio, inflamação, minha mãe ia fazer sumo de capim amargoso, não sei o que, mastruz com leite, não sei o que, era dessas coisas, a gente tomava tudo. Então, de vez em quando levava umas catracadas dos médicos também. Minha irmã uma vez cortou uma veia e a gente veio desabalar da carreira no sítio e a gente segurando uma toalha para ver se estancava o sangue. Minha irmã quase morreu. Mas minha mãe tinha enchido de pó de café e raspa de chapéu, né? Quando chegou o médico o médico foi pé da vida com ela. Mas eram essas crendices que a gente tinha, né? Agora, eu inclusive dei uma entrevista ontem, a menina perguntando, você vota a favor do canabidiol aqui, né, na Câmara? Eu falei, se construir um texto que eu tenha a tranquilidade de que o plantio será para a questão medicinal, eu voto tranquilo. Agora, eu não vou ficar tranquilo de votar um texto para eu ver vastas plantações para encher o bolso de traficante. Falei, isso não. Agora, a favor da medicina, eu sou totalmente... Qualquer psicoativo que venha melhorar a vida das pessoas. Eu soube, inclusive, que o canabidiol é bom também para tratamento de glaucoma, né? Que é uma doença seríssima aí. Queria que inventasse uma para enxaqueca, rapaz. Enxaqueca é terrível. Parar de beber é um dos caminhos. Parar de beber... Eu só tomo água. Olha só... Falando de política regional, o José Medeiros do Podemos e tudo mais e tal... Agora estou no PL. No PL, agora está no PL, era do Podemos, agora no PL. Eu falei Podemos no começo, mas leia-se PL, né?
que é o partido do presidente Bolsonaro. Pois então, o PL, e esse é o meu gancho, inclusive, né, agora com eu ia falar hipotético, mas o apoio declarado do Bolsonaro ao Wellington Fagundes na questão da senatória, e o Wellington agora próximo do Mauro. Como é que vai ficar a sua situação com relação ao Mauro Mendes nesse pleito de agora? O senhor sempre vinha sendo um crítico aí do governo Mauro Mendes, inclusive, que hoje lançou o Hospital Regional de Tangará da Serra, inclusive, né? Está aí lançando obras. Mas, enfim, como é que está? Na verdade, o Mauro Mendes ele é melhor do que a NASA, o Elon Musk e o Jeff Bezos juntos, né? Porque esses três aí lançam um foguete de vez em quando, mas o Mauro Mendes lança. Cada município que ele vai, você pega a agenda, lançamento disso, lançamento daquilo. Tem lançamento até lançamento da autorização para autorizar a licitação. É um governo que só lança. Mas eu não tenho relação nenhuma com o Mauro Mendes, assim. Ele pode ser que venha apoiar o senador Wellington aí, pode ser que o senador Wellington esteja na chapa dele. Esse é o acordo. Se ele não fizer, lá nós vamos ter um candidato a governador. Mas eu não tenho, ele toca a vida dele lá, eu sou candidato a deputado federal para cá. Quando o presidente conversou comigo a respeito dessa situação, eu falei, presidente, qualquer relação minha com o governador é ruim para ele e para mim. Falei, porque o governo dele, eu sempre pontuei todas as questões do governo dele. Ele não vai mudar o perfil do governo dele. Ele não vai mudar o perfil dele em relação ao seu governo. Falei, então ele vai... É impossível nós termos uma relação política. Agora, eu não sou empecilho. Política você não deve ter inflexibilidade. Eu vou falar, eu não vou... Eu vou sair do partido, ou vou ficar criando confusão aqui. Não vou. Mas o ruim é criticar agora, deputado, e daqui a pouco ter que abraçar, né? Não, mas eu não abraço. Eu já falei para o presidente. Eu não sou empecilho para que ele venha, mas já deixei bem claro. Eu não voto nele, não vou estar com ele no palanque, não vou... O partido pode fazer o que quiser, mas eu vou fazer minha campanha e aí para lá. Eu não voto nele. E não abraço ele também, está dizendo aqui o Zé Mendes. Não vou porque tudo que eu pontuei agora eu vou falar que está bonito porque houve uma composição partidária. Que história é essa? Aí é incoerência, né? Tá louco. Lorenberg. Deputado, ainda nessa mesma rota, nesse mesmo caminho, se o partido precisar, o senhor abre mão da candidatura a deputado federal e vem para o governo do estado ou não? Bom, soldado não escolhe... Não escolhe para onde ir, né? Então, assim, se o presidente precisar de uma missão dessa aí, a gente tem que refletir, né? Então, já houve, assim, uma pré-conversa um tempo atrás aí e é possível, tem essa possibilidade. Eu quero mandar aqui um abraço, eu anotei aqui, porque eu copiei do celular, descobriram o meu WhatsApp aqui, mandaram aqui, pedindo um alô, uma boa noite aqui para dona Zilda. Alô, dona Zilda. Dona Zilda, que ela mora lá naquele condomínio que tem a Caixa Econômica, Morada do Ouro, Morada do Sol, fica no Morada do Ouro, bairro Morada do Ouro, no condomínio Morada do Sol. O Antônio Carlos, que é do Santa Isabel, em Várzea Grande, a Mara Rúbia, que é do Três Barras, do bairro Três Barras, estão acompanhando. A Mara Rúbia, que é a esposa do Jefferson, que também acompanha sempre. Encontrei o Jefferson no mercado esses dias aí. Manda um abraço lá pra gente aqui, acompanha, eu gosto muito do Lorenberg. O Duque só fala do Lorenberg. O cara me aborda pra falar que gosta do Lorenberg. Aí Então se tem grande aí, abraço. É brincadeira, né? Ô Medeiros, e aquela questão da possibilidade da CPI do VLT lá, que estava com essa história toda aí de política, como é que fica? Então, a CPI estava, a gente estava colhendo assinaturas, as coisas todas, veio a pandemia, depois o governador repassou os recursos para a União, né? Então, dificilmente o presidente Arthur Lira vai deixar a CPI seguir em frente por causa que, como falou, não tem recurso da União lá, então é uma coisa. E
faltam 4 meses para praticamente de trabalhos. Então, a CPI miou. Essa que é a grande verdade. Você acha que isso acontece também lá no Senado? Porque lá no Senado o próprio Pacheco também andou sinalizando isso aí, que não é momento de CPI. O Randolph disse que se ele rejeitar, ele vai correr para o Supremo lá. O Randolph saiu do pessoal, mas o pessoal não saiu dele. Eu sempre digo que o Randolph é um congressista, eu acho que eu já disse isso aqui, é um congressista do Amapá, mas ele vive no Leblon. Ele é do Leblon e do Ipanema com vistas para o Amapá. E assim, faz parte daquele grupo de partidos que eles não fazem atividade congressista, eles fazem ativismo judicial. Eles perdem, inclusive o próprio regimento da Câmara e do Senado diz o seguinte, que você não pode nem discutir uma coisa que você perdeu lá, se você foi vencido, porque foi a maioria, isso é a regra da democracia. Mas não, eles perdem, saem numa latomia danada e toda vez judicializam. Então eles não têm representação para ter estatura política para ganhar os temas e judicializam tudo. Então, mas por que judicializa? E eles nunca judicializam, eles nunca fazem o caminho correto, que é você mandar para o Ministério Público uma coisa. Não, eles mandam para o STF, porque aí quando o STF manda para o Ministério Público, aí sempre tem aquela manchete. STF encaminha tal coisa para o Ministério Público. Então é mídia, o Randolph é midiático, não dá nem para contar. Agora, eu espero que realmente o Pacheco, que tem por perfil ser bastante contido, não coloque mais esse obstáculo no caminho do país no momento que a gente está se recuperando economicamente. Mas aí ele recorre ao Supremo e aí fica tudo certo, mais uma vez interfere por lá. Em 30 segundos, eu não tenho mais tempo que isso, queria que você desse uma pincelada que eu não estou entendendo matemática, as exatas não estão batendo. As pesquisas apontam aí o Lula com 78% na frente, ganha antes do primeiro turno, e o presidente Bolsonaro, que ontem inclusive esteve na Paraíba, ou foi hoje, não sei, ontem esteve lá em Pernambuco, e o negócio é esplendoroso, assim, de tanta gente que dá com o pau. Como é que explica isso? E o Lula não consegue sair na rua? Olha, em 40 segundos. Rapidamente falando, é o seguinte, eu não brigo com pesquisa. O que está hoje é assim, uma bagunça. Antes você tinha Datafolha e Ibope, né? Agora você tem várias pesquisas e com metodologias diferentes, essa coisa toda. Agora, eu penso o seguinte, nós tivemos um desgaste, sim, grande agora com essa história dos combustíveis. E nós vimos numa crescente e com certeza deu uma parada e é um problema que nós temos que resolver. Agora, eu vejo lá os petistas dividindo cargo já e eu tenho dito, olha, nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. E eles estão dizendo que vão ganhar no primeiro turno. Então a questão, eu falo, olha, eu não tenho visto presidente no cargo perder reeleição. E máquina é máquina. A gente dando um jeito nessa economia aí, provavelmente, fatalmente, nós vamos virar isso aí. Então, independente se está um ponto na frente ou 70, como as pesquisas tentam passar, eu não creio na vitória do Lula. Máquina é máquina. Então tá. O Medeiros, obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho que encerrar porque vai subir a letrinha ali, ó, daqui a pouquinho. Obrigado por ter vindo, a satisfação. Pré-candidato a deputado federal, José Medeiros, agora pelo PL, tá? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço você, o professor Lorenberg. Depois a Ana vai trazer o livro aqui para o professor Lorenberg dar um autógrafo. Opa, aí, tá vendo? Lorenberg Alves. Ana Carla Costa, minha querida, amada amiga, muito obrigado pela força mais uma vez aí, Aninha. Lorenberg, até amanhã. Não, até segunda. Até segunda-feira. Outro congressista, segunda-feira, o Wellington Fagundes, ao vivo, pré-candidato ao Senado, senador e pré-candidato à reeleição. Ao vivo, o Wellington Fagundes aqui na segunda-feira, também do PL. Ah, Paulo, só traz gente do PL aqui? Não, vamos trazer outras pessoas mais aqui, logo, logo você verá. Segunda-feira, o Wellington Fagundes aqui ao vivo no Opinião. Até lá, bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.